Isso. Aleluia, meus queridos, a paz do Senhor. Paz do Senhor. Amém. Abra comigo Samuel, 1 Samuel. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 16. Desde já agradeço a Deus por essa oportunidade de estar aqui. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Agradeço a Deus por estar aqui nesta noite, nessa oportunidade que Ele me concede. Nosso pastor pela confiança. E as irmãs aí que me convidou, tem coragem, viu? Primeiro que eu não sou pregador, né? Segundo, só de subir aqui as pernas já ficam tremendo, né? Por isso que eu fico lá no fundo, lá quietinho, né, irmão Antônio? Mas Deus me concedeu essa oportunidade. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, diz assim a palavra do Senhor. Porém o Senhor disse a Samuel, não te atentes para a sua... Vamos de novo? Porém o Senhor disse a Samuel, não te atentes para a sua aparência. Amém? Eu não gosto desse negócio. Diz para o seu irmão, isso eu não gosto muito, porque é muito fácil falar, né, Tiago? Manda o outro, assim é fácil. Quero que você fale para você mesmo. Tenha cuidado com a aparência. Amém? Pode sentar em nome de Jesus? Aleluia. A voz está meio cansada. Pensei que Jesus ia me levar essa semana, mas ainda não levou. Ela estava com as malas prontas, pastor Jason. Jesus pode, estou no jeito. Mas eu disse, não, ainda tem um compromisso ali ainda. Meu querido, o texto que nós lemos de Samuel, deixa eu só resumir rápido. Depois que Deus, eu quero que você preste bastante atenção, senão você não vai entender nada da mensagem, o que Deus vai falar, talvez você não vai conseguir ser edificado. Então preste atenção, você rápido que o tempo não me espera. Quando Deus rejeita Saul, Deus fala para Samuel, vai na casa de Jessé, porque lá eu escolhi um para ser rei de Israel. Só que Deus, ele não fala para Samuel se ainda ia preparar o camarada ou se o camarada já estava preparado. Deus não fala nada para Samuel. Ele só manda ir, vai. Samuel chega na casa de Jessé e ali reúne seus filhos, faz aquele banquete. Vou resumir bem rápido para os irmãos entender, senão não vou conseguir chegar onde Deus quer falar conosco. Samuel chega na casa de Jessé e ali começa a passar os filhos de Jessé. E quando Samuel vê o primeiro, ele diz assim, certamente esse é o rei. Ele só pensou, ele nem falou, ele só pensou. A Bíblia diz isso. Ele pensou consigo, certamente esse é o ungido, é o escolhido. Aí Deus fala para ele, porém, o Senhor disse a Samuel, não te atentes para a sua aparência. Meus queridos, nós vivemos uma época, pastor, uma geração, um tempo, onde a aparência parece estar dominando tudo. Tudo aparência. Você vai comprar um carro, você olha a aparência, se o carro é bonito, olha se o carro vai gastar, se vai ter custo, saber se o carro é bonito. Você vai comprar uma roupa, você não chega lá, escolhe a primeira roupa, você vai ver se vai ficar bonito, elegante. Você não vai comprar um calçado, um sapato, uma sandália, e você chega lá e já, não, você vai. Eu digo isso porque eu tenho esposa. Esse dia nós ficamos 2 horas para escolher uma sandália numa loja. Eu não chego lá, Vanderlei, já escolhe a primeira que você, por mais que você já está na cabeça que é aquela, mas tem que calçar as outras para ver, né? Se vai ficar mais bonita ainda. Então tudo hoje está em torno da aparência, isso é bom. Às vezes as pessoas postam, isso é o meio de divulgar as suas propagandas. As pessoas postam ali os seus restaurantes, aquelas comidas bonitas, pastor Jason, pastor Adilson, né? E o camarada diz, rapaz, essa comida é gostosa. Acaba nem foi lá, rapaz. Só a aparência, ô Adriano. O cara diz, rapaz, essa comida deve ser boa, né? O cara nem comeu, não sabe nem se tem churrasco mesmo. Aparência, Mônica, aparência hoje está dominando
do século. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite, meu querido. Porque a aparência é boa, mas nós temos que tomar cuidado com a aparência. Coloca Provérbio para mim, capítulo 14. Coloca aí Provérbio, capítulo 14, versículo 12. Coloca aí para mim, rapidinho. O que diz aí? A Bíblia. Há caminho que ao homem parece direito ou bom, mas ao cabo dá em caminho de morte. Primeira coisa que nós temos que tomar cuidado com a aparência é as nossas escolhas. Porque nem tudo que é bonito, agradável, o final é bom. O final é bênção. Às vezes nós olhamos, parece agradável, sabe aquela coisa de encher os olhos, mas o final é morte. Aí eu lembro, não vou ler, o tempo não vai dar para me ler, mas eu lembro de Abraão, o pastor Manel. Abraão, quando ele sai da sua parentela, Ló vai com ele. E aí chega um momento, o pastor Adilson, que Abraão, a Bíblia diz que era muito rico, Ló também. Aí chega um momento que os pastores de Abraão estavam tendo contenda com os pastores de Ló, por causa do rebanho que era muito grande. E a terra, Tiago, não cabia os dois rebanhos. Aí Abraão chega e diz assim: olha, Ló, nós somos parentes chegados. E assim, sabe, para não haver contenda, está na Bíblia, porque não tem como ler. Para não haver contenda entre os meus pastores e os teus pastores, por acaso não está diante de vós essa terra? Escolhe para onde você quer ir. Está na Bíblia. Aí Abraão diz assim: Tiago, se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher para a esquerda, eu vou para a direita. Aí a Bíblia vai dizer que Ló, ele olha as campinas do Jordão, tudo bem regrado. Aí a Bíblia diz que parecia o jardim do Senhor. Sabe aquele negócio assim de encher os olhos? Eu imagino Ló. Isso não está na Bíblia. Eu imagino Ló. Tio, sinto muito. O Senhor mandou escolher. Eu sei que o Senhor já está de idade, mas essa terra ali está bonita. O Senhor me desculpa aí, mas eu vou escolher esse lado aqui. Está na Bíblia que ele escolhe as campinas do Jordão, bem regrada, de encher os olhos. Andreone. Só que a Bíblia vai dizer, resumindo, a Bíblia vai dizer que lá na frente aparecem 3 anjos a Abraão. E ele chega, irmão Crebe, a Abraão, e diz assim: olha, o pecado de Sodoma e Gomorra chegou diante de Deus. O povo está pecando demais. Chegou diante do Senhor. E nós viemos para destruir a cidade. Quem estava lá? Ló. A caminho que ao homem parece ser direito, bom, agradável, mas o final é morte. E Ló não morreu, mas a esposa morreu. Por causa de uma escolha, por causa da aparência. Escolheu porque agradou os olhos, achou tudo bonito, mas não sabia ele que o final era morte. Tem muitas pessoas vão caminhando para o inferno porque está escolhendo pela aparência aquilo que se agrada os olhos, cesa os olhos. Pessoas todos os dias estão caminhando para o inferno porque se faz aquilo que os olhos se agradam. Jovens, vê uma moça, essa, a Rebeca, não sabe quem é a mulher.
mesmo jeito é a jovem. Olha aquele jovem, é Isaac, é o príncipe. Um ano depois é o demônio, casou com o demônio e não sabia. Aparência. Casamentos estão sendo destruídos por causa da aparência. A amizade agradável de encher os olhos. Marido, mulher, começa a ter aquela aparência, pastor. A amizade com pessoas que aparentemente é legal, é boa. E de repente está traindo a esposa, traindo o marido. Tudo por causa da aparência. As escolhas erradas por causa da aparência. Não se escolhe mais pela realidade. Estão se escolhendo por causa da aparência. E muitos de nós estamos sofrendo as consequências por causa disso. E depois vamos culpar Deus. Porque eu estou sofrendo. Porque eu estou passando por isso. Por causa dessa escolha da aparência. Aquela mulher era bonita. Aquele homem era bonito. Essa porta parecia agradável. Essa decisão aqui parecia, esse caminho parece que é maravilhoso. Mas o final é morte. Deus me trouxe aqui nesta noite, em poucos minutos que me restam, para te dizer: cuidado com as aparências. Cuidado com as aparências. Segunda coisa, vivendo de aparência, Júnior. Vivendo de aparência. Esse dia terminou o culto e eu saí com a minha esposa. Eu passei em frente a uma igreja. Estava tudo escuro e a luz só estava em cima do púlpito. Não dava nem para ver quem estava sentado. Para agradar as pessoas, aparência bonita, para chamar a atenção. O evangelho não precisa ser inovado, porque a Bíblia se renova a cada dia. Não precisa ninguém inovar. Se tinha um irmão postou dentro de uma igreja, tudo escuro, não dava nem para ver quem estava do lado, escuro. E só a luz, aquelas luzes pisca no púlpito. As pessoas assim, elas não conseguem nem congregar onde tem luz, energia. Não conhece um ou outro. E o pastor falou hoje pela manhã que igreja também se faz amizade. Eu tenho que saber quem está do meu lado. Mas o tal da aparência, João Santana, está invadindo até mesmo os próprios templos. O que me chamou mais atenção no vídeo do irmão é que ele colocou debaixo do vídeo: e a glória de Deus desceu. Está preparado para ouvir? A glória de Deus desceu. A Bíblia diz que quando a glória de Deus desceu lá no templo de Salomão, quando Salomão acabou de orar, a glória de Deus desceu, que o sacerdote não conseguiu ministrar, os levitas não conseguiu ministrar, o povo se prostrou em rosto de terra. A Bíblia diz lá em Atos, quando o Espírito Santo desceu, todos foram cheios do Espírito Santo. Irmão Raí, não estou entendendo. Vai entender agora. Como que eu estou num lugar e a glória de Deus desce, e eu estou com o celular na mão e estou perdendo a oportunidade de ser cheio de Deus. As pessoas hoje vão para a igreja como se estivesse indo para qualquer outro lugar. Elas vão para o evento gospel, congresso, sei lá o que for, como se estivesse indo para um estádio de futebol, para um show, já vai preparado para tirar o selfie. Aí a minha Bíblia diz, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque esse lugar é santo. Ao passar por aquela porta, nós estamos no lugar santo.
depois, nós não viemos adorar a Deus. Nós não viemos cultuar a Deus. É viver de aparência, pastor. Ah, mas eu preciso postar onde eu estou. Não precisa, Deus sabe. Não precisa você mostrar para os outros aonde você está. Aproveita o momento para ser batizado com o Espírito Santo. Aproveita o momento para ser cheio de Deus. Esquece quem está do seu lado. Viva a realidade, não viva de aparência. Cuidado com a aparência. Cuidado com a aparência. A minha Bíblia diz, Isaías descrevendo ele não tinha formosura, ele não tinha aparência, ele não tinha nada que nos agradasse, chamasse a atenção, mas ele tinha poder de Deus. Jesus não tinha uma aparência. O povo esperava Jesus no cavalo, o libertador, o guerreiro. Jesus veio no jumento, sinal de humildade, mas nem por isso deixou o poder de Deus. Ele não tinha aparência, não tinha formosura, mas os demônios, quando via ele, diziam: que temos nós contigo? Quando ele falava: Lázaro, sai para fora, Lázaro saía. Eu não preciso viver de aparência, eu tenho que viver a realidade com Deus. Eu não preciso mostrar para os outros que eu sou bonito, que eu estou bonito, não. Eu tenho que viver intimidade com Deus. Eu entrar num lugar, num ambiente, sabendo que Deus está no lugar. Eu tenho que aproveitar o momento para ser usado por Ele. Coloca para mim encerrar. Coloca para mim Mateus. Aleluia, Jesus. Mateus capítulo, deixa eu confirmar o capítulo, não sei se é 13. Capítulo 7, para me encerrar. Capítulo 7, versículo 13. Entrai pela porta estreita, largue a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição. São muitos que entram por ela. Como que eu vou saber qual que é a porta? Como que eu vou definir qual que é a porta certa? Através da aparência. A porta estreita, tenho que aceitar Jesus, vir para a igreja, reconhecer os meus pecados, se arrepender, mudar de vida. Não posso ir para qualquer lugar. Os meus olhos são limitados. Tem um pastor que está sobre mim, tem um Deus que está sobre mim. Tenho que orar, ler a Bíblia, jejuar. Essa porta estreita, essa aparência não é agradável. A porta larga, sai a hora que quero, pastor Manel, vou para onde quero. Não tem ninguém para me dar satisfação, não tem ninguém para me disciplinar. Faço o que eu quero da minha vida, prostituo, bebo, uso drogas, adultero, e não tem um diabo para me perturbar, porque eu e ele nós somos aliados. Essa porta larga, a aparência dela é melhor do que a outra. É ou não é? É. Esse negócio de estar aqui na igreja todos os dias, isso é cansado, é cansativo. Você vai evangelizar, as pessoas dizem: não, ir para a igreja, minha garrafinha está aqui, meu copinho está aqui, deixa isso. A aparência da igreja é feia, ninguém quer, mas a aparência do mundo é bonita, é agradável, posso fazer o que eu quero. Aí Jesus disse: muitos estão entrando por ela e não estão sabendo para onde estão indo. O final é morte. Eu te apresento
apresento nesta noite um evangelho. Talvez não tenha muita aparência para você. Talvez é difícil você cumprir, carregar. É difícil servir esse Deus. Mas essa aparência que não é muito agradável, esse evangelho que não é muito agradável, é Ele que vai te levar para o céu. É Ele que vai te ensinar o caminho da salvação. Essa Bíblia é o GPS que te leva, sem mudar a rotina, te leva certinho até o Pai. Cuidado com a aparência. Cuidado com as suas escolhas de aparência. Cuidado com o viver de aparência. Cuidado com a porta larga que é bonita, agradável. Se coloque de pé em nome de Jesus. O livro de Hebreus diz: se ouvir a voz dele, não endureçai os vossos corações. Se ouvir hoje a voz dele, ele não está dizendo amanhã, Caleb. Ele está dizendo hoje. Se hoje ouvires a voz dele, não endureçai os vossos corações. Irmão Raí, mas não pode ser amanhã, não pode. Porque amanhã nem existe. O amanhã não existe para mim. Amanhã é só uma ilusão. Eu te provo isso. Eu te provo isso. Manda uma mensagem 1h da manhã para alguém. E quando você for olhar o registro, vai dizer hoje. Cadê o amanhã? Não tem o amanhã. Aí viu aquele lugar que você chega lá e diz: fiado só amanhã? Você chega e nunca vai comprar fiado. Vai cortar o cabelo fiado. Porque não existe o amanhã. Ele disse para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, porque hoje vou pousar na sua casa. É hoje. A mudança não é amanhã. Irmão, aí amanhã eu vou mudar de vida. Amanhã eu vou ser um crente melhor. Amanhã eu vou deixar essa aparência de lado. Amanhã não nos pertence, meu querido. O dia é chamado hoje. É hoje. Feche os olhos. Pai, no nome de Jesus. Ó Deus, tu conhece o nosso coração. Tu conheces, Senhor, onde nós andamos todos os dias, onde passamos todos os dias, Senhor. O que nós conversamos, o que nós falamos, com quem nós conversamos, aonde nós vamos. Tu conheces, Senhor. E nesta noite nós estamos aqui. Tua palavra, Senhor, foi ministrada. Que o Senhor, meu Deus, nos ensina a viver a realidade. Que nós não venhamos viver de aparência. Que nós não venhamos escolher por causa das aparências. Mas que nós possamos ter a direção do Teu Espírito Santo. Nós possamos viver o Teu Evangelho. Estar pronto, preparado para aquele dia. No nome de Jesus.